Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Nós vamos começar mais um item do livro segundo, capítulo 6º, que é Vida Espírita. Nós vamos começar Mundos Transitórios. E as questões de hoje serão 234, 234A e 235. Se você puder compartilhar esse vídeo, fique à vontade, ele não tem fins lucrativos, é apenas para a divulgação da doutrina espírita, tá bom? Só ressaltando, nós utilizamos para o estudo o livro da editora M. Questão 234 de Mundos Transitórios. Há, como foi dito, mundos que servem de estação e de pontos de repouso aos espíritos errantes. Lembrando que espírito errante não é aquele que está em erro, é o espírito que está entre encarnações. Entre uma encarnação e outra, tirando o espírito puro. A gente até poderia falar que é errante, mas convencionou-se dizer que não, porque não está entre uma encarnação e outra. Já atingiram a perfeição, né? São da primeira ordem. Todos os demais, em estando desencarnados, estão em estado errante, certo? Então vamos lá. Há, como foi dito, mundos que servem de estação e de pontos de repouso aos espíritos errantes? Resposta: sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de bivaques, de campos para repousar de uma erraticidade demasiado longa, que sempre é um estado um tanto penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que para elas convergem, e esses ali desfrutam de um maior bem-estar ou de um menor bem-estar. Vou ler 234 lá, depois a gente faz o comentário. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los conforme for sua vontade? Resposta: sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem abandoná-los para ir aonde lhes convier. Imaginai aves de arribação pousando em uma ilha, esperando recobrar suas forças para seguir o seu destino. Então vamos lá. Mundos transitórios. A Terra é um mundo de provas e expiações, já foi mundo primitivo, e será em breve mundo de regeneração. Depois vai ser mundo feliz e depois vai ser mundo divino, certo? Certo. E antes do mundo primitivo, foi um mundo transitório. Durante a formação era chamado de mundo transitório. O mundo transitório vamos imaginar, por exemplo, meu guia espiritual, o anjo da guarda, tá? Como chamam outras denominações religiosas, anjo da guarda ou guia espiritual. Me acompanha, vamos supor, ele vai ser meu guia espiritual até que eu alcance, né, até que eu chegue à sua evolução. Aí virá para ser meu guia espiritual, meu anjo da guarda, alguém muito mais evoluído, e o mesmo processo vai acontecer, e assim vai, e aquele que era meu anjo da guarda, ele vai voltar a encarnar, evoluir, enfim, porque a evolução não para até que sejamos perfeitos. Tá. Então, vamos imaginar que eu demore para alcançar o meu guia espiritual, o seu Otávio, que eu chamo ele de seu Otávio, que eu demore 10 encarnações. Então, nós estamos falando aí de um período longo, uma barbaridade. Então, de repente, ele está me acompanhando aí por 10 encarnações. Pronto, cheguei até a evolução dele, ou próximo dele, que precisa vir um espírito bem mais evoluído para ser meu guia espiritual, para ser meu anjo da guarda. Ele pode se preparar para voltar a encarnar, convivendo com outros espíritos na mesma situação que ele, de uma erraticidade muito longa. Então ele vai para um mundo transitório, que ele pode entrar e sair a hora que ele quiser, mas é um local onde não há encarnados. O mundo transitório não tem encarnados lá. E muitas das vezes não tem nem natureza como nós conhecemos, não tem nem ser vivo algum. É uma situação onde desencarnados lá estão, né, com outra visão, com outra percepção de mundo, em mundos como a Terra foi, por exemplo, em formação. Quando a Terra estava se formando, antes de surgir vida e tudo aqui, era um mundo transitório também. A Terra também era um mundo transitório. Nós temos mundos como Plutão, onde estaria Hitler, e para lá se dirigiu o Gandhi, para auxiliá-lo, mas aí é um outro tipo de mundo, não é mundo transitório. Aí nós estamos falando de mundos onde o espírito não tem como sair de lá, ele fica lá como que
dando um tempo, vai pensar no que você fez. Sabe? Vai pensar no que você fez. Igual a gente faz com criança, põe lá no canto e fala, vai pensar no que você fez. É outro tipo de situação. É um mundo transitório também, mas estamos falando de um mundo para espíritos que ficam lá confinados, certo? Esse mundo transitório aqui da pergunta, com as respostas que nós tivemos aqui, que os espíritos podem entrar e sair a qualquer momento, estamos falando de espíritos mais evoluídos que a gente, já desmaterializados. O que isso significa? Sem as paixões da terra, sem como nós temos aqui as expiações por passar. Então esses espíritos podem dar um tempo lá, uma preparação. O que é isso, dar um tempo? Vão para lá estudar, se preparar, conhecer as características, estudar mesmo, conhecer as características do mundo onde vão encarnar, quais são as habilidades que devem ter na próxima encarnação, que não deve, fazer uma preparação. É quase como se fosse um retiro, onde a pessoa vai dar um tempo para ela, para dar uma equilibrada nas ideias. Esses são os mundos transitórios, porque nada é inútil na natureza. Então não podemos imaginar de jeito nenhum que Deus criou só a gente aqui, né, nessa imensidão que é o universo conhecido, só o universo conhecido, que é gigantesco de uma forma assim singular, né, e a gente nem sabe o que tem nos buracos negros e não faz ideia o que seja a matéria escura, né? Então, quer dizer, só conhecemos do universo conhecido só 4%. Faltam 96% só do universo conhecido, né? Então tem muita coisa para a gente ver ainda. Imaginar que Deus criou só a gente aqui, colocou esse monte de estrela, essas galáxias para ficar bonitinho à noite, é uma ideia bastante pueril, ainda que nós espíritas já não coadunamos mais, né? Já não aceitamos mais, sabemos que tudo tem um fim útil na natureza. As estrelas são praticamente transmissores, onde se reúnem os espíritos puros, né, para determinar o que vai acontecer com a gama de espíritos que pertence àquela região, e aqueles mundos que ainda não têm vida, aparentemente não têm vida da forma que nós conhecemos a vida material, muitos deles, ou a grande maioria deles, são mundos transitórios. Alguns para espíritos superiores estudarem, verdadeiras escolas, e alguns verdadeiras prisões, certo? Mais ou menos isso. 235. Os espíritos progridem durante a permanência nos mundos transitórios? Resposta: certamente. Aqueles que assim se reúnem o fazem com o intuito de instruir-se e de poder mais facilmente obter a permissão de dirigir-se a lugares melhores e alcançar a posição obtida pelos eleitos. Aquilo que eu falei. Vão estudar, vão se preparar, então há uma progressão semelhante à progressão que acontece quando a gente está numa colônia espiritual, que a gente vai se preparar para a próxima encarnação, que a gente vai receber instruções, que a gente vai ver o tamanho da bobagem que a gente fez, ou das bobagens que a gente fez, a gente vai ver o tamanho das dívidas com a lei divina e natural que nós contraímos, como repará-las. Então nós vamos nos preparar. Há uma certa evolução, mas claramente, né, no estágio que nós estamos hoje, precisamos estar encarnados mesmo, ou em planetas de provas e expiações, ou de regeneração, para reparar o mal que a gente fez. Lembre-se que depois do erro vem o arrependimento, a expiação, que pode ser pelo amor ou pela dor, a prova e a reparação. E toda vez que eu expio pelo amor, eu já estou reparando o mal que eu cometi. Então esse é o ponto crucial. Eu posso até progredir na erraticidade, e progrido um pouquinho, mas é aqui na Terra, encarnado, que vai fazer a grande diferença para mim e para a minha evolução. No caso dos mundos transitórios, basicamente é um aprendizado mesmo, é estudo mesmo, para espíritos que já têm uma categoria elevada. É difícil um de nós, por exemplo, no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, ir para um mundo transitório. Via de regra, é um espírito mais evoluído aí do que a gente. Via de regra, eu disse. Todos, não, via de regra. Porque vão se preparar para alçar voos maiores. Então, essa preparação não deixa de ser uma evolução. Então, progridem sim também nos mundos errantes, nos mundos transitórios, enquanto estão errantes. Agora sim, certo? É um assunto um pouquinho difícil, mas a gente vai estudando um pouco e amanhã a gente volta com mais algumas questões sobre mundos transitórios, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor. É isso? É isso.
Sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã a gente está de volta. Beijo para você que fica. Tchau.